Olá, Olá, tudo bem? Olá, olá, Sandra. tudo bom? Noite. Olá, Bem-vindas a todas que estão aqui com a gente nessa noite maravilhosa. A gente já está entrando tá entrando mais gente na nossa sala do Zoom. Nós já estamos também, acredito que nós já estamos no Instagram, transmitindo ao vivo. E temos aqui a nossa convidada maravilhosa, Sandra Michelini. Vamos esperar uns 2 minutinhos para a gente começar aqui a nossa live maravilhosa que estamos trazendo hoje para vocês do grupo Gringas Vida, né? Eba, Tá todo mundo escutando um pouquinho aí, gente? Qualquer coisa vocês falam, comunica com a gente pelo chat estamos escutando e sim. ok, beleza. Aí, perguntas, tudo isso a gente vai responder para vocês e vamos interagir no final da live, tá bom? Aqui pelo Zoom, podem fazer perguntas pelo chat do Zoom e a gente vamos prosseguir aí. Certo, Sandra? Vamos começar? certo, vamos começar. Certo? Então tá, gente, boa noite. Meu nome é Vanessa Moore, sou vivo no Colorado, vivi na Geórgia por muitos anos, sou uma das coordenadoras gringas e estou também como embaixadora do Grupo Vida, que é o nosso grupo das gringas que fala sobre violência doméstica nas mulheres na nossa comunidade aqui nos Estados Unidos. E a Sandra é a nossa convidada hoje especial. Ela também é uma excelente profissional, paralegal, já trabalha nessa área há muitos anos. Ela vai falar um pouquinho mais para vocês sobre ela e o que que a gente vai falar hoje nessa live maravilhosa. Sandra, com você é Isso. toda sua. Eu queria te agradecer a oportunidade, porque é uma oportunidade para todas nós mulheres, né? Imigrantes ou não, né? As que também nasceram aqui, mas que fazem parte do nosso grupo. E que através dessa conversa a gente vai tentar fazer uma conversa o mais agradável possível. O assunto ele não é fácil, né? Mas vamos tentar conversar de uma forma tranquila. Eu sou jornalista, sou paralegal, tenho 62 anos, me mudei para os Estados Unidos há 13 anos atrás e tenho três diferentes nacionalidades, morei em alguns lugares do mundo já. E o que mais que eu posso contar a meu respeito? Portanto, tenho muita experiência com imigração. A minha família é uma família também de imigrantes. Meu pai foi imigrante no Brasil. Então, essa experiência com imigração faz parte da minha vida. E trabalhando na Globo muitos anos como eu trabalhei, parte da minha vida e até por razão da minha própria família no Brasil, eu sempre tive muito ligada ao trabalho dos advogados, que parte do meu trabalho era na área de direitos autorais. Então, é uma oportunidade para mim ter revertido todo esse conhecimento e essa prática nessa nova atividade, para mim, em termos de vida, né? E hoje poder estar aqui, tentar compartilhar com vocês algumas ideias que não vão ser. Eu não quero abordar nada do ponto de vista psicológico ou emocional daquilo que nós estamos tratando. Eu acho que a minha contribuição, Vanessa, ela é maior quando eu posso falar com vocês sobre outros pontos de vista desta situação. E eu, pela prática com as minhas clientes, eu vejo que quanto mais conhecimento, vamos dizer, intelectual sobre essa situação, quanto mais a gente consegue raciocinar a respeito disso, menos do ponto de vista emocional e mais do ponto de vista intelectual e crítico, mais fácil fica lidar com essa situação, ok? Uhum. É isso aí. É conscientizar, né, Sandra? Acho que esse é o nosso papel hoje e E- abrir um tema, falar de um tema que ainda existe um tabu muito grande, né? Principalmente para nós, mulheres estrangeiras, casadas com americanos, outras raças, né? Outros países e a cultura realmente é um choque e pode vir a trazer aí muitos problemas no casamento, né? Isso.
Primeiro, a gente está com um número bom de mulheres aqui Nós conosco. estamos com, sim, 11 meninas e tem ainda o pessoal que está no Instagram seguindo a gente. Eu posso fazer uma pergunta que pode parecer que não tem nada que ver com o assunto de hoje, para todas nós aqui? Eu vou começar Sim, elas comigo. estão respondendo no chat, elas vão respondendo no chat aí. Tá. Ó, Eu queria, para não perguntar a idade de todo mundo, eu queria que vocês sabem quantos filhos as bisavós de vocês tiveram? Alguém sabe dizer? A minha teve 12 filhos. Você sabe quantos filhos teve a sua bisavó? A minha Eu, teve eu, 12. eu sei da minha vó paterna foram 15 filhos. A minha Não, avó a paterna. sua avó paterna. Alguém sabe da avó ou da mãe ou da bisavó? Eu sei da minha bisavó, teve, por parte de pai, teve 3 filhos, e a minha bisavó, por parte de mãe, teve 7 filhos. É. A Rosana disse aqui que perdeu a conta. A Rani falou que a Bisa teve 6 filhos, 2 morreram quando crianças. Eu estou chamando a atenção para essa realidade, porque só para a gente criar uma frisa do tempo, da história, do momento que nós estamos hoje, em 2024, né? E de uma história que é recente, né? Que a gente ainda lembra quantos filhos tiveram as nossas bisavós, para a gente tentar enxergar no tempo, através da legislação, o que que aconteceu nesse último século, né? Recording in progress. Então, quando a gente, quando a gente fala de violência, nós estamos no ar, Vanessa? Sim, sim, pode continuar. Quando a gente fala de legislação, a gente fala, a legislação ela espelha aquilo que a sociedade é ou precisa, ou chega num ponto que aquilo precisa mudar, ou precisa ser documentado essa mudança para que a sociedade se ajeite a um novo tempo, a um novo momento, à circunstância em que ela vive, não é isso? E seguir em frente. Então, o que eu vou conversar com vocês hoje é primeiro, sobre uma questão que, como jornalista, fica mais fácil para mim falar sobre isso, que é o seguinte: em inglês, a gente usa o termo abuse, né? E só que a tradução para o português não é abuso, embora seja a palavra que a gente costuma usar. A tradução de abuse, nessa circunstância, para o português é violência, né? E nós estamos falando de crime. Então, é crime de violência doméstica, certo? Que é um crime muito sério, porque aquele que comete o crime reincide no crime quantas vezes ele quiser ou ela quiser, protegido pela situação doméstica. Ninguém vê, só vê quem está ali. Imagine um criminoso que está na rua fazendo a mesma coisa todos os dias. Não fazia, porque se fizesse, seria preso, né? A pessoa que comete o crime da violência doméstica, embora seja chocante para a gente pensar que esse criminoso é o marido, né? Ele está ali protegido pela casa que ele vive, pelo poder que ele tem e cometendo o mesmo crime e variando nos crimes que comete e caminhando para trás para disfarçar o que ele está fazendo, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente podia conversar hoje aqui, já que nós estamos falando de violência doméstica, de crime e de VAWA, você interrompeu, Vanessa? Uhum. É Não, que ah, essa situação foi enxergada e estudada pelo governo americano, não só pelo governo americano, mas pelos outros governos do mundo. E o VAWA
não é uma lei que existe somente para as imigrantes. Ela tem um braço dentro da imigração, mas ela atende a todas as mulheres que estão nos Estados Unidos. E se isso Uhum, aconteceu, é porque eles identificaram que havia uma situação social para que precisava de uma normatização, que precisava ser coibida, enfrentada, entendeu? Pela justiça. Então, eu tenho aqui algumas coisas que eu vou ler, porque não são coisas da minha cabeça. Eu gostaria que vocês entendessem que isso não vem da minha cabeça, isso é lei, ok? Então, vou falar com vocês o que é o conceito do crime. Vou colocar aqui para eu ler, vou ler em voz alta aqui, tá? Um crime é uma ação ou omissão que constitui uma ofensa considerada prejudicial ao público ou à pessoa, ou à sociedade ou ao Estado, e que é punível por lei. Os crimes são definidos por estatutos legais e variam entre jurisdições, mas geralmente envolvem atos que violam os direitos básicos das pessoas. A gente tem o crime de primeiro grau, de segundo grau e de terceiro grau. E a gente vai falar sobre essas diferenças daqui a pouquinho, tá? O crime da uhum. violência doméstica, a criminalização da violência doméstica aconteceu em diferentes momentos da nossa história, não muito tempo atrás, e em diversos países. Eu vou dizer para vocês as datas, porque até eu mesma estudando isso fiquei surpresa. No Brasil, a Lei Maria da Penha entrou em vigor em 2006. 2006 é já nesse século, é muito recente, né? Nos Estados Unidos, tão desenvolvido, em 1994, que também não é muito lá atrás. Primeiro caso foi julgado em 1975, acho que em Nebraska, e depois virou, como virou no Brasil, a Lei de Maria da Penha, que é uma lei para todos, né? No Brasil as leis são diferentes, mas aqui passou a ser uma lei para o país inteiro a partir de 1994 e chama-se VAWA. Na Itália, em 1996, eu sei que muitas das imigrantes são italianas como eu. Na França, em 2010. 2010. Na Alemanha, em 2002. No Japão, em 2001. E parece que na China foi difícil, não há uma lei específica sobre a violência doméstica. Está todo mundo acompanhando? Sim, Ok? estamos aqui. Então, aí, Chocante, estou né? firme. É chocante. É chocante. Bom, agora eu vou falar sobre como que o governo americano ele teve que estabelecer os tipos de violência, porque dentro de casa a violência ela pode ser de um tipo só ou ela pode ser de vários tipos combinados, depende muito da situação e da época do casamento, tá? E aí o que eu fiz? Eu peguei e tracei uma diferença entre a explicação daquilo aqui nos Estados Unidos, desta violência nos Estados Unidos e da violência no Brasil, como que os dois países entendem é a mesma coisa no fim das contas aqui. Então, um dos crimes de violência doméstica aqui é chamado de physical abuse, que na tradução para o português chama-se agressão ou violência física. Crime de agressão ou violência física. Os exemplos dados pelo governo americano não são da minha cabeça, tá? Para vocês poderem imaginar que eles sabem disso. Se eles sabem disso, é porque isso acontece bastante. E eles abrem o leque porque as possibilidades são inúmeras. Bater, dar tapas, empurrar, agarrar, beliscar, morder, puxar o cabelo, etc., são tipos de abuso físico. Este tipo de abuso também inclui negar cuidados médicos a um parceiro,
ou forçar o uso de álcool e ou drogas. Então, o que seria forçar o uso de álcool ou drogas? Até você conseguir fazer uma pessoa se drogar, existe um caminho, né? Ou beber, existe um caminho, né? O caminho do constrangimento, né? Do deboche, da insistência. Isso tudo faz parte desse abuso. O fato de você ter que estar inserida, mas não, meu marido não bebe, não se droga, bom, mas isso não significa que ele não tenha um traço criminoso, porque ele pode exercer outro tipo de violência contra você. E essa violência não é assim, fulano é violento, não, isso é crime, não pode, é punido pela lei, ok? A violência, no Brasil, a explicação é a seguinte: violência física, ação ou conduta que cause lesão corporal ou sofrimento físico, como tapas, empurrões, socos e agressões com objetos, é a forma mais visível de violência. Então, esse é um tipo, né? E não é que eu não veja casos de violência física, Vanessa, mas nem todo Uhum. homem que comete o crime de violência doméstica necessariamente bate ou dá tapa ou empurra, né? Agora, já que a gente está falando disso, é importante que a imigrante saiba como funciona a lei aqui nos Estados Unidos. Numa briga física, quem encostar a mão primeiro vai preso. E Isso é normalmente importante, isso é porque importante. a gente acha que muitas mulheres, né, só interrompendo um pouquinho, a gente vê muito caso onde elas são agredidas e devido à falta de comunicação e expressão, a língua, a dificuldade da língua, acaba elas indo presa em vez do marido, porque ele consegue lubridiar ali o policial, né? Ele conhece a lei e ela não. Mas os policiais conhecem tudo isso, conhecem tanto que eles, e na maior parte dos casos, eles tentam tirar a denúncia da situação da mão da mulher e passam a fazer a denúncia em nome do Estado, porque quase sempre a mulher abandona a denúncia, entendeu? Porque eles chegam nessa situação já tentando procurar se houve alguma estratégia para mudar, para encobrir o que aconteceu. Mas seja o que for, porque nem todo policial é assim e nem todo grupo de policiais é treinado, né? Então saiba que numa briga aqui nos Estados Unidos, se você encostou a mão primeiro, você vai presa e fica presa, às vezes. Entendeu? E isso só faz complicar a situação que já é muito difícil. E normalmente esses homens que a gente não conhece, que a gente não conheceu a família, não cresceu junto, não conseguiu identificar quase nada, porque a cultura é diferente, a língua é diferente, não é como um brasileiro, que o brasileiro vai falar 10 minutos com você, você já sabe se vai entrar numa roubada ou não. Às vezes o americano, por ser de natureza diferente, leva muito mais tempo para a gente reconhecer o que está acontecendo. Então, a gente não sabe se esse homem já não passou por essa situação inúmeras vezes antes e nunca foi pego. E por quê? Porque conhece a lei. Americano é danado para conhecer a lei. É diferente do brasileiro. Eles adoram entender de Constituição, da lei de não sei o quê, eles sabem. Então, numa briga, atenção para não ter essa situação virada contra você e às vezes ficar numa situação onde a violência, o crime está acontecendo, várias vezes reincidentemente, isso acaba levando a este extremo. Portanto, não se expor a isso por um longo tempo previne a mulher de acabar ela presa. Ela presa porque o crime financeiro aconteceu, mas acabou no colo dela. Porque a agressão física aconteceu, ela sem querer empurrou, porque ficou com medo dele e não sabe falar inglês, e ele chama a polícia, entendeu? Até que explicar que alhos não são bugalhos, isso pode levar muito tempo ou até não conseguir explicar o que de fato aconteceu. Então, eu vou fazendo essas observações enquanto eu for lendo, ok?
A segunda forma de violência que a gente vai abordar agora é a violência, o crime de agressão ou violência sexual. Vou descrever segundo o governo americano. Forçar ou tentar forçar qualquer contato ou comportamento sexual sem consentimento. O abuso sexual inclui, mas certamente não se limita a estupro marital, portanto é o primeiro. Ataques às partes sexuais do corpo, forçar relações sexuais após ter ocorrido violência física, o que é muito comum, ou tratar alguém de maneira sexualmente degradante. Segundo a explicação do mesmo crime no Brasil, qualquer ato sexual forçado ou não consentido, incluindo estupro, assédio e qualquer contato indesejado que vise desrespeitar o corpo e a liberdade sexual da mulher. Esse é um tabu, né? Porque vamos falar da lei, né? Como a lei a esse respeito ela é recente. O que, que é o crime do estupro marital, né? É a mulher ser coagida, porque numa relação íntima com seu marido na mesma cama, quais são as possibilidades que você tem de correr da situação? Então, se você demonstra que não quer, porque está com dor de cabeça, porque não quer chegar perto, porque não é verdade, o camarada não é burro, ele sabe o que está acontecendo. Portanto, se ele insiste, 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 até que você topa para evitar um confrontamento e uma briga, o nome que se dá a isso é estupro marital. Não pode. Você não, da mesma maneira que você não pode forçar um homem a ter relação com você. Ele não quer, o direito que ele tem, é o corpo dele, né? A gente não pode invadir a vida, a privacidade, o corpo de outra pessoa. O contrário é verdadeiro também. Ah, mas como é que isso vai ser provado? Porque normalmente um homem que tem esse tipo de conduta, ele não faz só isso. Ele faz isso e outras coisas. E tal qual existe um pedaço da lei que descreve isso, existe do outro lado um policial treinado para saber que isso acontece e perceber se isso é verdadeiro ou não é verdadeiro. Então, não vamos ajudar a propagar a ideia de que isso não tem como se provar. Se não tivesse como se provar, não haveria lei, certo? É Então, verdade. vamos às datas. Esse crime, essa atitude, né, essa violência, foi considerada crime na Itália em 1996. Meninas, é o seguinte, eu nasci em 62. Quer dizer, o meu primeiro casamento, eu fiz, essa lei ainda não existia. Então, imagine minha mãe, minha avó, essas coisas não se falavam, elas eram veladas, né? E esses homens todos foram criados em lares aonde, se não eles, mas os pais deles foram criados dentro dessa realidade. Então, Itália, 1996, Argentina, 1994, Brasil, 2005, França, 1990, Portugal, entre 1982 e 1995, Alemanha, 1997. Não encontrei nada a respeito do Japão e da China. Vamos lá, já falei. Hã? Surpresa, Japão e China não tem a lei, né? Eu não encontrei, pode ser que haja, porque também tem a diferença de língua, mas eu acho que o Japão deve ter, na China, sinceramente, não sei dizer. Aí, o outro tipo de violência, de crime, é o crime de violência emocional. Eu vou descrever também segundo o governo americano.
minar o senso de autoestima e ou valor próprio de um indivíduo é abusivo, é violência, violência doméstica, crime. Isso pode incluir, mas não se limita, a críticas constantes, diminuir as habilidades de alguém, xingamentos ou prejudicar a relação de uma pessoa com seus filhos. E eu fico arrepiada, sabe por quê? Porque isso é a lei. E isso acontece, e eu ouço. Quer dizer, para ter virado lei, isso deve ter acontecido tantas vezes. É brutal, né? No Brasil, a explicação é comportamentos que desgastam emocionalmente a mulher, como gaslighting, distorcer a realidade para confundi-la, isolamento social ou rejeição, enfraquecendo a sua autoestima emocional. E aí o Brasil entra com mais uma descrição, que é ofensas à honra da mulher, como calúnia, difamação e injúria, muitas vezes é usada para desacreditá-la publicamente. Então, só esse grupo, que é essa explicação sobre violência emocional, ela abre aqui o que a gente enxerga bastante, que é o homem usando o poder que ele tem como americano de é uma estratégia que começa fazendo, tendo essas atitudes, desqualificando a esposa. Ela não fala inglês, nunca vai conseguir falar inglês. Como é que ela vai conseguir? E às vezes não é dito dessa forma. Se o sujeito é inteligente e é astuto, ele fala de outras formas. Não, não precisa que eu resolva para você. Entendeu? Vai tirando de você, ao invés de ser um homem que está torcendo por você, para que você cresça, né? Deixa até transparecer que é ciúme, né? Que quer ter você por perto, não é isso? Isso tudo é que eles chamam de distorcer a realidade. Então você pisca os olhos, parece um cara que está falando aquilo porque está com ciúme, porque gosta de você, que porque está com você por perto. Dali a pouco ele faz uma outra coisa que ele não é esse cara. E a sua mente vai se ajustando a essa situação para sobreviver, né? Chama-se Síndrome de Estocolmo. Para sobreviver, você acaba amando o seu algoz, né? E esse cara é o cara que começa a retardar o processo de spouse green card, né? A usar o poder que não foi concedido a ele de vender esse green card através do abuso, né? O fato dele poder te dar uma situação segura e migratória não significa que o governo deu a ele o poder de te manipular, de usar uma mulher, não é isso? De deixá-la acuada, isolada, insegura, de joelhos para ele, fazendo aquilo que ele quer. Isso se chama crime. Tá? Tô indo bem? Tá gostando, Vanessa? Infelizmente, é o que mais acontece. As mulheres ficam nas mãos dos seus agressores. Eles, né, atrasam os papéis, não fazem as petições e ameaçam tirar os filhos, e tudo isso vai só criando, né, aquela dependência do parceiro e acabam acostumando com essa situação também, né? Isso é essa síndrome emocional, que se chama Síndrome de Estocolmo. E vale lembrar, né, Sandra, que não é só, a gente não está falando só do homem, né? Tem muitas parceiras também, né? O homem e a mulher, né? Também que tem uma parceira que também sempre a gente tem que lembrar isso, que existe esse abuso também, né? Porque embora seja uma lei que tem o nome da mulher, ela serve para qualquer situação marital entre dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, sendo o criminoso o homem ou sendo a criminosa a mulher.
Ah, mas Uhum. como que uma mulher vai ter força com um homem? Tem. Imagine uma policial americana que chega em casa armada, que tem todo o poder do mundo, junto com um brasileiro, um cara bacana, entendeu? Que não conhece bem aqui, que não sabe se virar. E ainda que para o homem essa situação é muito mais difícil, porque é muito mais difícil para um homem perceber que ele está sofrendo esse tipo de crime. De uma certa forma, as mulheres, pela nossa natureza, pelas nossas amizades, pela capacidade que a gente tem de trocar as nossas vivências, é mais fácil para a gente identificar esse tipo de situação do que é para um homem. Bom, e vamos em frente. O outro tipo de crime é o crime de violência financeira. Vou ler de novo aqui o texto, tá? Controlar ou restringir a capacidade de uma pessoa de adquirir, usar ou manter recursos econômicos aos quais ela tem direito. Isso inclui usar coerção, fraude ou manipulação para restringir o acesso de uma pessoa a dinheiro, ativos, crédito ou informações financeiras. Usar injustamente os recursos econômicos pessoais de uma pessoa, incluindo dinheiro, ativos e crédito, ou exercer influência indevida sobre o comportamento ou decisões econômicas e financeiras de uma pessoa, incluindo forçar o não pagamento de obrigações financeiras conjuntas ou outras, explorar poderes de procuração, tutela ou curatela, ou falhar ou negligenciar em agir no melhor interesse de uma pessoa para quem se tem um dever fiduciário. No Brasil, chama-se violência patrimonial. Destruição, retenção ou controle de bens, recursos financeiros e documentos da mulher, prejudicando sua autonomia econômica. Achei interessante essa descrição do Brasil, porque essa parte de documentos, infelizmente, é uma das coisas que a gente vê envolvidas nessa relação, nessa situação de violência financeira, né? Então, se eu não te ajudo a ter um Social Security, right? E se você precisa de um social para abrir a sua conta, mesmo que eu não esteja roubando dinheiro de você, eu estou tirando de você a autonomia, a sua autonomia financeira. Porque se você não tem uma conta, como é que você vai fazer para receber dinheiro? Como é que você vai fazer para trabalhar? Não é isso? Nem sempre o cara está pegando o dinheiro da mulher. Às vezes ele tem muito dinheiro e com o dinheiro que ele tem, ele está exercendo poder sobre a mulher, né? Sem a gente precisar ir longe, a gente tem milhares de exemplos de homens públicos que a gente vê na figura da esposa, que a figura da esposa é completamente dependente dele e dependente financeiramente, porque sem dinheiro você faz o quê? Ou se você está com seu nome sujo, você faz o quê? Não é? Então, isso aqui é uma coisa O para mínimo, prestar. Hã? é o mínimo que nesse país aqui a gente precisa, né? Principalmente nós estrangeiras, é um social, abrir uma conta no banco, ter um cartão de crédito. E essa violência financeira é mais comum do que a gente imagina. Os Sim, maridos, às vezes, as mulheres não sabem nem quanto dinheiro o marido faz, porque o imposto de renda elas nunca nem viram, sabe nem como que é um imposto de renda, uma declaração de imposto de renda, mas ela está lá como dependente dele, o filho pegando créditos e, né, deductions e etc. Mas é muito sério. é E muito as sério. pessoas E também. é muito comum, né? Lembrando que americano, nesse sentido, é muito diferente de brasileiro. Americano tem mania de dinheiro. Eu acho que até quer dizer, os Estados Unidos têm muitas qualidades e essa não é uma qualidade do americano. Americano e americano, eles têm uma coisa com dinheiro que é diferente do brasileiro. Então, para americano, o dinheiro vem em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, em sexto, em décimo lugar. Depois do décimo lugar vem o sexo e lá para as tantas vem o amor. Eu fico meio impressionada, porque eu acho que é uma forma de educação, né? Que tem que vencer, que não pode ser loser, que não, e tem uma importância o dinheiro. Então, quando um homem
não ajuda a sua esposa a ser independente, ou quando ele usa o dinheiro dela, ou quando ele esconde as coisas sobre a vida financeira do casal, isso aqui nos Estados Unidos é muito mais grave do que ainda é no Brasil, porque a gente não tem essa. Não sei como explicar isso, Vanessa, você sabe? A gente não tem essa coisa com dinheiro, a gente é mais desprendido no Brasil, não? É isso aí que você falou é verdade. O americano, ele é sim, ele quer mais, sempre mais, mais e mais, né? E acho que é a privacidade financeira, né? Que o americano preza muito. Não comentar sobre o que tem, o que não tem. E eu tenho amigas, assim, que os maridos, casamentos de décadas, elas não sabiam nem quantos milhões de dólares os maridos faziam, né? Isso. Então, assim, por ano. É complicado. O brasileiro é E mais ela, desligado, né? e eu acho que é por isso que um dos motivos, depois com o tempo você vai percebendo, por que que aquele sujeito está casado com uma imigrante? Porque a É porque proposta. a primeira esposa americana tirou tudo dele. Ou tirou tudo dele, ou ele não consegue mulher nenhuma para gostar dele, né? Não são elas que são as bandidas, mas são eles. Porque a mulher já vê, já é da mesma cultura. O cara começa a esconder o jogo, começa a manipular a vida dos dois financeiramente falando, já na época do namoro. Já sobem todas as red flags. Por quê? Porque a avó já passou por isso, a mãe já passou por isso, não é? Assim como a gente tem as nossas histórias no Brasil. Eu só queria chamar a atenção para isso, porque aqui entra o aspecto cultural, que a gente precisa estar atenta, que essas coisas não são corretas, não são normais e por isso estão descritas aqui como crime, ok? Depois vem a agressão e violência, crime de violência psicológica. Vou ler para vocês também, tá? Elementos de abuso psicológico incluem, mas não se limitam a causar medo por meio de intimidação, ameaçar causar dano físico a si mesmo, ao parceiro, aos filhos ou à família ou amigos do parceiro, destruição de animais de estimação e propriedade, e forçar o isolamento da família, amigos, escola e trabalho. Agora, no Brasil. Atitudes que geram dano emocional, como humilhações, ameaças, controle excessivo e manipulação, que afetam a autoestima e a saúde mental da mulher. Aqui, eles separaram o que é psicológico do que é emocional. Achei isso bastante interessante, né? Porque a gente faz um pacote como uma coisa só e não é. Nesse tipo de situação, ah, os exemplos seriam, né? Bate a porta de um jeito que a casa só falta tremer, né? Dá um chute no cachorro, coloca o cachorro para fora da casa, né? Porque está irritado com o cachorro, não quer que o cachorro fique ali. Como é que vai ficar lá fora? Ou está frio, ou pode fugir, entendeu? Aí distrata os filhos, porque não existe ponto mais frágil na vida de uma mulher do que os filhos que ela tem. E não sendo os filhos dela, filhos desse casamento, o nível de angústia ainda é muito maior, né? Então, esse tipo de situação que bate na parede, joga alguma coisa na parede, coisas que intimidem, que deem medo. E às vezes, dar medo não envolve nenhuma atitude classicamente violenta. Você fala com o sujeito não responde para você. Ele está te ignorando com o propósito de te intimidar. Isso pode durar horas, né? Aí ele sai de casa e não avisa para onde está indo. E se você perguntar, não tem mais nem espaço para perguntar. Então a pessoa fica numa situação que é de medo constante, de intimidação, né? E começa a temer
pela situação em si, é uma situação muito delicada, tem que ser muito observada, porque isso é bastante comum. E aí, nesse tipo de situação, começa a acontecer o isolamento, entendeu? Né? Essa briga passa, essa situação mais tensa passa, mas aí vai ter uma festa, aí não tem clima, aí não vão, aí muda, muda de cidade, arranja um trabalho num outro lugar, tira a mulher daquele grupo social que ela conseguiu manter, ou do empreguinho que ela tinha, por menos importante que fosse, era uma oportunidade que ela tinha social, né? Muda para um outro estado, para uma outra situação que ela desconhece, aí começa a viajar muito. Vai deixando a situação insegura. Será que ele vai passar a pagar aluguel? Será que ele vai me mandar comida, dinheiro para comida? Eu não tenho trabalho aqui, como é que eu vou fazer? E normalmente são situações que causam muita vergonha. Então, até que a mulher comece nesse flip que o relacionamento está dando, até que ela tenha confiança de conversar com alguém e começar a compartilhar, normalmente essa situação já foi bastante longe. E agora vamos falar da última aqui, ok? Que é o crime de violência tecnológica. Um ato ou padrão de comportamento que tem a intenção de prejudicar, ameaçar, controlar, perseguir, assediar, se passar por outra pessoa, explorar, extorquir ou monitorar outra pessoa, que ocorre usando qualquer forma de tecnologia, incluindo, mas não se limitando a dispositivos habilitados para a internet, espaços e plataformas online, computadores, dispositivos móveis, câmeras e programas de imagem, aplicativos, dispositivos de rastreamento. Então, aqui a gente está falando, né, do GPS que ele tem no seu carro, né, do celular que está embaixo da conta dele, ao invés de você, desde o começo, ter tido a sua conta, né? E por quê? Porque Do ele tem. iCloud, a Hã? conta do iCloud, Sandra. A Desculpe, conta do iCloud, a é a conta do conta. iCloud, Não, yeah. e ali ele rastreia todas as suas conversas, acessa tudo que você está fazendo, né? Isso. E ele lembra que hoje você pode estar falando em português com a sua amiga em casa sobre ele, né? E que ele tem como gravar isso. Depois ele dá um play e pede para o ChatGPT transcrever e traduzir para o inglês. Então, são situações que são difíceis da gente imaginar que acontecem, mas elas acontecem, né? E então, atenção, né? Porque tudo isso que a gente conversou até agora é crime, é proibido pela lei. E para isso existe o VAWA. Eu não sei se a gente tem tempo de falar sobre VAWA. Quanto tempo a gente tem? Ah, são, temos ainda 15 minutinhos, mas a gente ainda dá para falar rapidinho sobre Val, e aí a gente dá procedimento aqui no Zoom. Temos sim, pode falar, pode continuar. Antes de eu falar sobre o VAWA, se vocês tiverem condição de anotar, se alguém quiser anotar, existe uma linha aqui nos Estados Unidos, chama-se National Domestic Violence Hotline, ok? O número, ela está disponível 24 horas por dia, atendimento em inglês, espanhol e outros idiomas. Se vocês quiserem olhar online, chama-se www.thehotline.org, que é THEHOTLIN de neném e.org. O telefone é 800-799-7233. Existe uma outra linha, que é essa especializada apenas para mulheres indígenas. Eu não sei se tem alguma entre nós, mas o número é 844-762-8483. Existe uma outra que é especializada em abuso sexual, número
800-656-4673, atendimento 24 horas e chat online pelo www.rainn.org ou o 911. Agora, vamos falar sobre, no Brasil, se a gente tiver alguma mulher no Brasil, a- não sei mais como fala, 180, orientação e apoio 24 horas, 190, emergências com a Polícia Militar, delegacias da mulher, atendimento especializado. Infelizmente, a gente não tem a versão da Delegacia da Mulher aqui nos Estados Unidos, onde só trabalham mulheres, né? Mas, sendo colega e amiga de policiais, eu posso dizer para vocês que uma hora que você chega na polícia, eles têm não só a estrutura da própria polícia, como eles têm também, existe um órgão dentro da polícia que não serve para denúncia do agressor, mas serve para o acolhimento da vítima, e tudo que acontece ali corre sob sigilo de justiça, o que significa que, se você for no órgão daquele estado, daquela cidade, para violência doméstica, nunca jamais ninguém saberá que você foi até ali, tá? E eles têm um aparato de atitudes e ações, entendeu? Que servem à vítima de uma maneira incrível. Vai desde preparar a pessoa para poder sair de casa, ensinar a preparar uma mala para um momento que tenha que tomar uma decisão de sair e não voltar mais, como fazer a cópia da chave, colocar um psicólogo que tenha condição de fazer esse atendimento, entendeu? Ajudar a encontrar eventualmente um lugar para morar. Existe um departamento de violência doméstica que corre sob sigilo de justiça, o que significa que seu companheiro ou sua companheira nunca saberão, e está ali para te ajudar. É pago com dinheiro do governo e ele é feito para ser usado, tá? Não precisa ter vergonha, nem precisa pensar que vai gastar dinheiro, tá lá para isso, tá? Bom, e quando acontece uma denúncia e você chega na polícia, qualquer polícia tem acesso através eles têm acesso à CIA, ao FBI, Interpol, polícia, tudo, né? Então, ah, é muito difícil um camarada que já aprontou, né, passar incólume numa situação dessa. E o que a gente vê é que esses casos quase sempre são reincidentes, e se nunca houve um documento, e brasileiro faz isso também, quer dizer, não é um privilégio de americano, isso tem em qualquer parte do mundo homens assim, que estão cometendo esses crimes, e o mundo ainda não mudou, infelizmente. Vocês estão vendo que todas essas leis são muito jovens. A gente ainda vai assistir os nossos filhos, netos e bisnetos vivendo uma realidade diferente, entendendo que isso é crime e que vai para a cadeia, né? Então, a- o governo americano, quando criou o VAWA, criou para essa situação e estabeleceu dentro da imigração, dentro da USCIS, um braço dessa lei. E o que que eles... É uma lei tão linda que eles decidiram, mesmo sendo um país que adora apontar o erro e botar na cadeia e fazer todo aquele estardalhaço, nesse sentido, eles preferiram abrir mão de acusar ou condenar, julgar ou condenar o criminoso em favor da vítima, porque eles entenderam que se eles tiveram que tomar uma decisão, se eles fossem fazer a denúncia daquele agressor, daquele criminoso, eles estariam colocando em risco a vítima. Então, todo o processo do VAWA exclui a participação do agressor. Ele não é acusado, ele não é chamado para coisa nenhuma, ele não é confrontado, zero. A lei foi feita
porque reconhece toda essa lei, essa é a lei que está dentro da USCIS, essa que nós falamos agora. Eles sabem que a mulher imigrante, ainda mais do que a mulher americana, está numa situação de extrema vulnerabilidade. Então, as perguntas são assim, as mais básicas que eu recebo é: quem tem direito vivendo uma situação dessa aqui nos Estados Unidos? Apenas aquela mulher que é casada com green card holder, que tem um cartão de residência, ou que está casada com um americano. Preciso já ter feito o processo de spouse green card, né? Do processo de casamento, de green card? Não, não precisa. Porque isso faz parte do crime. Muitas vezes levar aquela mulher e chantagear aquela mulher, ela tem filhos com ele, etc. E isso pode levar anos. Então, não precisa ter feito, só precisa estar casada ou ter se divorciado num período não maior do que 2 anos. Ok? Que mais são as regras de admissibilidade? Ah, mas então se eu estou passando por isso e eu não sou casada nem com um homem, nem com um cidadão americano, nem tampouco com um green card holder. Existe o green card de crime, e dentro do green card de crime existe a modalidade de crime de violência doméstica. Então não é que você tem que ficar passando por isso eternamente, é só um processo diferente, tá? Muito Uhum. bem. Quando eles enxergaram e estudaram e criaram essa lei tão bonita, tão bem descrita, eles perceberam o seguinte, que o negócio é ajudar a mulher, pelo menos do ponto de vista de imigração, a não mais depender do agressor, né? Então, e por quê? Porque o nível de vulnerabilidade é tão grande que coloca em risco a vida dela, né? Então, a primeira coisa que o governo faz é tentar dar suporte para que ela possa sair disso, né? Então, preciso estar separada dele? Não. Você pode estar casada com ele? Pode. Você pode estar morando na mesma casa que ele está? Pode. Nossa, posso? Pode. Ele precisa saber? Não. Você pode até querer fazer as pazes com ele depois. Isso não é business da USCIS. A USCIS, ela aplica essa lei para que você tenha uma saída, ok? Então, ela te estrutura para que você vá, diante das circunstâncias que você está vivendo, saber o seguinte: pelo menos se eu quiser sair, nesse aspecto, eu não preciso dele. Eu posso até precisar dele do ponto de vista financeiro. Eu posso até estar confusa do ponto de vista emocional. Mas o governo americano está me dando o braço para me ajudar a andar, pelo menos dentro desta área da minha vida. E isso é muito, sabe? Então, quando a gente entra com o processo, precisa de um monte de prova? Precisa. Primeira prova que precisa ter é que vocês dois moram no mesmo endereço. Esteja atenta a isso, porque às vezes o camarada tem tanta prática que ele não deixa ter nenhum documento de endereço conjunto. Então, precisa ter prova que mora na mesma casa, ok? As outras provas são provas que eles sabem que eles não podem exigir o mesmo tipo de prova que a gente entrega num spouse green card, num processo de casamento, né? E é por esse motivo que a gente vai caminhar com provas paralelas, dependendo da situação, ok? Que mais que a gente pode falar sobre o VAWA? Uma vez que a gente entrega o VAWA é recebido, tem o processo, está todo montado, né? O testemunho é muito importante que o advogado ou a paralegal que vai trabalhar o caso com você seja uma pessoa atenta, humana, que te ouça, entendeu? Não adianta ir numa pessoa que não tem tempo, que não tem, assim, empatia, porque o testemunho é muito importante. Então, precisa ser uma pessoa que tenha disponibilidade para você escrever o que está acontecendo, para conversar com você, para te fazer lembrar. Fazer lembrar é difícil, entendeu? Então, são pontos chaves desse processo,
Outro ponto-chave do processo é o relatório psicológico. Tem que fazer e tem que fazer bem feito, né? Então, o que mais que eu posso dizer? Sandra, uma pergunta aqui, Sandra, uma pergunta em relação a esse relatório psicológico. A gente sabe que muitas mulheres, né, imigrantes, às vezes até vêm para os Estados Unidos com os seus parceiros, ou casam no Brasil, vêm para cá, ou vão para outro país. E esses, esses relatos psicológicos dos psicólogos, né? Desculpa. Eles são válidos também de outros países, vamos supor, de uma psicóloga, um médico do Brasil para trazer para cá, ou de outros Não, países. não, o que a gente faz é o seguinte: se a moça está fazendo terapia, né, ou o rapaz, se o agredido está fazendo terapia, a gente vai pegar uma carta com o psicólogo ou psicanalista e vai juntar no processo. Mas, para fazer essa avaliação, é como se fosse um psicólogo forense. Uhum, Ele precisa ser psicólogo nos Estados Unidos, ele precisa ter uma licença especial no seu estado para poder fazer essa avaliação e fazer um relatório. Eu uhum, prefiro, pessoalmente, o psicólogo que combina o software, que é um software que é quase como aquele software dos filmes, sabe? A falar a verdade, a mentir, entendeu? Sabe? uhum, Mas ele é excelente, porque ele é um software que tira toda a responsabilidade da avaliação da mão da psicóloga. Então, casa a avaliação e as entrevistas feitas pela psicóloga junto com o resultado do software. E isso tem um impacto muito grande para um oficial da USCIS. Porque uhum, ponham-se no lugar de um oficial. Ele é um servidor público. Então, se ele tem ali tudo que é o suficiente para ele crer na verdade daquela proposta, daquele caso Val que ele está julgando, ele não tem por que ir contra. Então, o dever da gente é uhum, entregar o mais completo possível, sabe? Se tiver que ser desse uhum, tamanho e pesar e custar caro lá para a FedEx para mandar, não deixa de fazer. Não faz de qualquer uhum. jeito. Leva 4, 5 meses, às vezes, para preparar um processo bem feito, dessa natureza, entendeu? E eu queria, não sei se vocês sabem, que quando a gente entrega o VAWA, alguns meses depois chega um documento que chama-se prima facie. O prima facie é um direito que o governo dá à imigrante de ter uma série de benefícios oferecidos pelo governo, que são considerados carga pública para qualquer outro tipo de processo aqui nos Estados Unidos de imigração, mas não para aquela imigrante. Porque são benefícios que visam proteger e dar independência e apoio àquela imigrante. Nem americana tem os mesmos direitos. Agora, E como como que você é uma lei muito boa, muito maravilhosa para as mulheres, né, imigrantes, né, é uma que lei foi criada. linda e agora vale para todos os estados? Aí a gente entra numa dinâmica de estados democratas e estados republicanos. Normalmente, os estados republicanos não oferecem benefício para ninguém, também não oferecem para os americanos. Entendeu? São muito restritos os números de benefícios nesses estados. Em outros estados, como o da Califórnia, onde eu estou nesse momento, ah, esses benefícios, eles obviamente não são dados para todos os americanos daqui, porque alguns benefícios são oferecidos de forma especial à vítima desse tipo de agressão, né? E outros já são comuns a toda a sociedade. Então, desde que você se enquadre dentro dos limites de cada benefício, por exemplo, se você for pedir Medicaid, você não tem filho pequeno, mas vai ter direito ao Medicaid. Mas para você ter direito ao Medicaid, você não pode fazer. Aqui na Califórnia, no ano de 2025, me parece mais do que US$ 20.000, quer dizer, que seria referente ao imposto de renda de 2024.
Mas se você estiver dentro desse teto, você vai ter o melhor plano de saúde dos Estados Unidos, sem copayment, sem nada. E só isso já envolve todo tipo de tratamento, ajuda psicológica, entendeu? Também faz parte do Prima Facie, ajuda financeira para comida, né? E outros tantos benefícios. Então, não só o governo te pega pelo braço e te dá a possibilidade de você se livrar desse sujeito que está sendo seu algoz, que é seu marido, devia estar torcendo por você, cuidando de você, ao contrário, está agindo dessa forma, né? Então, te dá uma solução imigratória e também te dá algum amparo para você recomeçar. Então, eu tenho momentos Ah, com clientes minhas que eu digo assim, escuta, que você vai preferir ficar casado com esse sujeito ou prefere casar com o governo americano? essa é uma boa analogia. Ah, muito Porque bom. se aprovado a base, que é o 360, como todo green card tem uma base, a base desse green card é o I-360 aprovado, aí o processo a gente já entrega junto e a pessoa por aí vai até receber o green card, demora, é chato, mas fora da lei aqui você não vai ficar, e desprotegida não vai ficar, e com gringas perto não vai ficar também sozinha, não é? Isso é. Mais uma perguntinha antes da gente desconectar do Instagram. Aí a gente vai ficar aqui no Zoom mais um pouquinho. Se uma pessoa que já está com o processo de green card, e ela decide, só que está naquela demora, né? Não sai por algum motivo, ela não sabe por que essa demora. Se o marido realmente não mandou, se está pending porque está pedindo mais documentos, e ela está nessa situação de vulnerabilidade, sofrendo violência financeira, emocional, às vezes nem a física, ela decide entrar com o VAWA por trás por conta própria. Qual que seria mais rápido e se andariam juntos ou um não vai influenciar o outro? Não, quando a gente entra com VAWA, o outro, a gente está abrindo mão do outro processo, entendeu? Entendi. Mas o que Porque eu já vejo teve na o que eu vejo na prática é que quando chega nesse ponto, o sujeito já não quer mais que o processo vá para frente, já está ameaçando que vai ligar lá, que vai desistir, entendeu? Às vezes deve imposto de renda, não quer ir na entrevista, não quer. Então, o que eu vejo é que deixa pensar que uhum, você está sem ficar. status. Para que vai contar para ele que está que tá com status? Bico calado. O VAWA permite que você receba todos os documentos no endereço que você decidir, você não precisa receber na sua casa. Entendeu? Deixa ele pensar o que ele quiser. Deixa que Uhum, fique infernizando a cabeça dele sozinho e você lá segura, pelo menos sabendo que se a hora que você quiser, chegando os seus documentos, você cai fora. Os tempos são, do ponto de vista de cidadania, são iguais aos tempos do casamento. É o único processo com cidadão americano que permite, o VAWA por casamento com cidadão americano permite que você se faça cidadã americana em 3 anos depois de receber o green card, uhum, tá? ótimo. Gente, então, Sandra, a gente vamos compartilhar com as meninas aqui que a gente vai fazer esse tema sobre o casamento em três partes, né? Hoje foi a parte um, tem muita coisa para a gente falar. A gente já está aqui com 1 hora de live. Então, assim, eu quero agradecer todas as meninas que ficaram no Instagram com a gente. A gente vai continuar aqui no Zoom. A gente tem algumas perguntas aqui que as mulheres que estão aqui com a gente têm algumas dúvidas e queriam bater um papo com você. Mas desde já agradeço muito, Sandra. E se alguém quiser o contato da Sandra, ela está no nosso grupo Gringas Vida e também tem o website dela, que é o americanow.us. E ela é uma excelente profissional, paralegal, uma mulher maravilhosa
e a gente está muito agradecida que você esteja aqui com a gente, Sandra. Eu que agradeço. Sintam-se abraçadas, tudo isso passa, na vida tudo passa. Isso vai passar também, Sim. tá? Então tá, gente, vamos continuem aqui com a gente no Zoom, tá? A gente só vai se conectar do Instagram e aí a gente vai abrir os microfones aqui para vocês fazerem algumas perguntas para Sandra. E aí é isso. Boa noite para todas e